E esse cinéfilos, aqui é o Felipe, e hoje a gente vai falar de cinema. Só que a gente não vai falar de filmes, a gente não vai falar de Oscar, já tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Hoje a gente vai falar do espaço cinema e de como funciona um cinema. Pra quem me conhece sabe que eu já trabalho com cinema há anos e eu recebo muitas perguntas, muitas dúvidas de Felipe, como que é feita a exibição do filme na sala, como que funciona uma sala, como que chega o filme, como que é gravado o filme. E então, nesse vídeo é para esclarecer todas essas dúvidas. Bom, se a gente for levar em conta de que o cinema já existe há mais de 100 anos e ele está em sempre constante evolução, teve muita coisa que já mudou. Por exemplo, a gente tinha filmes em preto e branco, hoje em dia são coloridos, a gente tinha filmes mudos e na década de 20 a gente teve essa migração do cinema mudo para o cinema falado. Inclusive tem um filme agora em cartaz nos cinemas que se chama Babilônia, que conta essa época, que mostra tudo que aconteceu naquela época, as pessoas que perderam os empregos, os grandes astros de cinema que foram demitidos porque ou não sabiam falar ou não decorava texto, porque antes, como era mudo, não precisava. Naquela época eles tiveram um grande problema também. Como não tinha som, você poderia gravar vários filmes juntos no mesmo espaço, o som de um não atrapalhava o outro. Mas depois disso começou a atrapalhar, então teve que ser um estúdio para cada filme, fora que o que mais fazia barulho era a própria câmera. Então o cara que ficava gravando, ele ficava numa cabine isolada com isolamento acústico para que o som da câmera não atrapalhasse o microfone do filme. Então, se for parar para pensar, o cinema ele tá em constante evolução o tempo todo. Eu separo o cinema em 3 eras: a era do cinema mudo, depois a era do cinema falado, que a gente sempre trabalhou com película, e agora a parte do digital. E eu vou chegar lá, eu vou explicar pra vocês como que funciona. Bom, essa parte do cinema mudo, do cinema falado, vocês já vão ver Babilônia que vocês vão entender. Mas eu tô aqui hoje pra explicar pra vocês como que funciona o cinema hoje em dia. Bom, até 2014, praticamente todos os cinemas ainda trabalhavam com películas. Películas eram os rolos de filmes gigantescos que chegavam pra gente. Vamos lá. Na época de película, era uma logística absurda. Não era praticamente impossível você ter um lançamento de um filme mundial no mesmo dia, na mesma hora, porque tu tinha o tempo de mandar essas cópias pro cinema. Tinha exibição de filme descontrolada, porque a distribuidora não tinha acesso a saber quantas vezes a película foi rodada. Inclusive, era altamente inflamável. O Tarantino sabe disso. Ele tem aquela cena do filme dele, do Bastardos Inglórios, inclusive do cinema pegando fogo. Só que desde os anos 90 já tá vindo umas câmeras digitais, inclusive Star Wars Ameaça Fantasma foi gravado em digital, e película era uma coisa que, por mais que a qualidade seja melhor, e já eu vou chegar lá, ela é bem mais complicado de trabalhar. Se tu grava um filme em película, você tem que telecinar ele, que é passar pro digital, fazer toda a edição e depois cinescopar e passar de volta para a película. E um processo desse custa mais de 100 mil reais, e na época só a Casa Branca Finalizadora no Brasil que fazia. E a Kodak dominava o mercado, porque a Kodak era a maior distribuidora de películas do mundo. Então tinha muitos amigos meus da época, inclusive, que eram cineastas que faziam filmes, telecinava, passava pro digital, editava, finalizava o filme, só que na hora de mandar para os festivais tinha que ser em película, então você tinha que cinescopar, passar para a película de novo. E aí tinha amigo que vendia o carro, vendia todo o equipamento, só para poder mandar o filme pro festival. Hoje em dia, graças a Deus, os festivais aceitam tudo em digital. Na verdade, hoje em dia é tudo digital. De 2014 para frente, a gente teve um giro de chave, no qual todos os cinemas foram obrigatórios a trocar todo o equipamento para o equipamento digital, ou seja, o projetor, o sistema de som, porque as películas elas foram descartadas do uso. Tem alguns diretores hoje em dia que ainda preferem trabalhar com película, como o Tarantino e o Christopher Nolan, mas assim, para eles é fácil trabalhar com isso, mas para diretores menores não. Hoje em dia, nos cinemas, e eu tô falando do mercado global, porque hoje em dia a gente não trabalha com película, mas é tudo automatizado, é tudo HD.
Por exemplo, eu trouxe um aqui, inclusive, para mostrar de exemplo para vocês. Isso aqui, ó, é o HD de um filme, Avatar, O Caminho da Água, que está em cartaz nos cinemas hoje em dia. Foi assim que o Avatar chegou pra gente. Isso é um HD no qual a gente pluga no nosso projetor, passa o filme daqui pro nosso servidor, pronto, o filme vai estar aqui comigo. Mas calma que não é tão simples assim. Para eu poder exibir o filme, eu preciso de uma chave de liberação da distribuidora, no qual a gente denomina como KDM, no qual eles mandam pra gente toda semana, depende muito da negociação com a distribuidora de quanto tempo eu vou ficar com o filme em cartaz. Só que assim, esse HD, por mais que ele já seja bem mais avançado do que a película, ele também tá ficando para trás. Hoje em dia, a gente recebe filme também via satélite já. Então, como vocês podem ver, o cinema ele tá em constante evolução o tempo todo. Lá na época da película, a gente tinha que ter um funcionário específico, que era o projecionista, que ficava na cabine de projeção, botando a película. Ele tinha que montar toda a sessão em película. Ele, por exemplo, vinha um rolo de filme gigante com o filme, no qual esse rolo de filme, ele... Pra vocês terem uma ideia, 1 segundo de filme são 24 fotos. Por isso que é 24 fotos por segundo. A película, ela passava ali no projetor, naquela luz, numa velocidade de 24 quadros por segundo. Então, em 1 segundo, passava 24 fotos que projetava na tela. E essa película, ela passava e ela já ia enrolando ao contrário para que depois, na próxima sessão, o filme não começasse de trás para frente. E separado em caixas menores, vinham os trailers, no qual tinha que pegar uma fita adesiva e juntar os trailers antes do filme, só que na mesma película. Só que você botava antes do filme para ser exibido o trailer e em seguida o filme. E a gente tinha um funcionário específico que fazia isso, porque era uma coisa muito manual e dava muito trabalho. Tinha sessões no qual não tinha sincronia de som e imagem, então era muito complicado. Graças a Deus que hoje a gente trabalha com o digital. Para vocês terem uma ideia, quando a gente vai montar uma programação de cinema, eu não preciso ter alguém lá em cima para dar play no filme para mim. Vamos supor, botei lá no sistema. 1 hora vai começar uma sessão de Avatar. Exatamente quando for 1 hora, o filme vai soltar sozinho. Aliás, os trailers vão soltar sozinho e em seguida o filme, quando o filme começar, a luz apaga sozinha, ele aumenta o volume para o volume que eu quero, é tudo feito antes e ele faz isso a semana toda, em todas as sessões, no horário que eu quero. Isso poupou um funcionário aos cinemas, no caso o projecionista, que pôde trabalhar depois em outras áreas do cinema. Fora que para o cinema também gerou uma economia gigantesca, porque o que a gente pagava de envio dessas películas, tanto para chegar quanto para devolver, era absurdo. Tá, agora vamos falar de qualidade de imagem. Tem uma coisa que se chama latitude e longitude da câmera, que é o degradê de cinza, do branco totalmente branco pro preto totalmente preto. Se você pega a latitude de uma câmera de película, você vai ver que ela é bem grande. Então você tem um preto totalmente preto e um branco totalmente branco e no meio uns 4 tons de cinza. Já de uma câmera digital é um pouco menor. Então, quando você está vendo um filme gravado em película, você consegue ter um canto da tela que é totalmente preto e um canto que é totalmente claro, tipo, bem perto na mesma cena. Isso dá uma nitidez e um contraste maior para a cena. Os primeiros filmes que foram exibidos em digital não tinham isso, eles já tinham uma textura um pouco mais clara ou um pouco mais escuro, dando um aspecto de televisão, parecia que tu estava assistindo uma novela no cinema. Hoje em dia eu vejo muito que as séries já migraram para esse aspecto de TV e de novela. A gente tem Black Mirror, por exemplo, que se tu for ver, tu vai ver que ela não tem aquele grão de película, aquela textura, entendeu? Hoje em dia, nos cinemas, nos filmes, as câmeras digitais, eu diria que não se igualaram à película, mas chegam bem perto. Já tem vários softwares que conseguem, inclusive, simular o grão da película nos filmes digitais no cinema hoje em dia. Mas calma, não tô falando que a qualidade de imagem no cinema hoje em dia é ruim. Não, imagina, longe de mim falar isso. Hoje em dia a gente tem salas 2K, 4K, IMAX, não é ruim, não é isso que eu tô falando. Mas não é tão nítido quando a gente tinha na verdade não é nem questão de nitidez. É mais uma questão de contraste e cores mesmo, porque nítido tá tanto no digital quanto na película também. Bom, pessoal, então é isso. Sobre cinema é um assunto bem complexo. Acho que se eu for ficar falando aqui, a gente vai ter um vídeo de 1 hora aqui, porque cinema é um assunto que rende. Um conselho que eu dou pra vocês é, sempre que vocês forem assistir a um filme no cinema, eu tô falando isso pra vocês baseado no que eu faço pra eu ter a minha melhor experiência. Antes de você comprar o teu ingresso, vê em qual sala que o filme tá. Isso é muito importante.
Porque a gente tem dois tipos de lentes para exibir filmes. São scope, que é um pouco mais achatado assim, que é quando tu vai ver o filme na tua casa e tem tarjas pretas em cima e embaixo. E a gente tem a flat, que é um pouco mais quadrado, que pega geralmente toda a TV da tua casa. E a gente tem esses dois tipos de tela no cinema também, tanto as mais achatadas quanto as mais quadradas. E depende de como o filme chega e dependendo da sala não fica tão legal. Então eu, quando vou no cinema assistir um filme, eu vejo primeiro qual que é a sala, se tá legal. Porque hoje a gente não tem, por exemplo, eu vou no cinema em uma sala de cinema. Não, a gente tem uma variedade absurda. A gente tem salas normais, standard, a gente tem salas IMAX, salas The Box, Cinepic, XD, Macro XD, cada uma com uma variedade diferente, seja a qualidade de som, seja Dolby Atmos 7.1, 5.1, seja a diferença do tamanho da tela. Uma sala IMAX, por exemplo, tem 14 metros de largura por 21 de altura. Isso é absurdo, você praticamente se sente dentro do filme. Fora que a sala também ela é curva e concentra o público no centro da tela, preenchendo todo o campo de visão do espectador, dando realmente a impressão de que você está dentro do filme, fazendo assim o par perfeito com o 3D também. Mas esse vídeo não é sobre o 3D, vai ter um vídeo específico disso. Mas por hoje vai ser somente algumas informações básicas de como funciona o cinema hoje em dia e essa separação de película, também do digital. Hoje em dia não tem exibição em película mais. O último filme que teve em película, se eu não me engano, foi em 2016, que foi nos 8 Odiados, no qual o Tarantino fez questão de gravar em película, aquele filme de 3 horas dele, maravilhoso. Na época, tava todo mundo já no digital, mas eu procurei um cinema em São Paulo, eu não vou lembrar qual, era um cinema de rua, eu acho que ele já até fechou, no qual é um cinema que não teve dinheiro para investir no equipamento digital e manter a sala aberta, então ele ainda exibia película, mal exibia na real, porque não tava chegando película mais. Mas ele exibiu Os 8 Odiados em película, acho que foi o único cinema do país que eu me lembro que ainda exibia, e eu fui ver e a experiência realmente foi outra, foi totalmente diferente, enquanto os outros cinemas exibiram o mesmo filme em digital. Mas ó, não tô massacrando o digital, tá? De jeito nenhum, inclusive, graças a Deus que ele existe, ele nos poupou de muita coisa, de muito trabalho, de muita burocracia, de muitos acidentes. Como eu falei, a película era altamente inflamável. Bom, pessoal, então é isso. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva, ajude o canal a crescer. Eu vou deixar linkado aqui embaixo as minhas redes sociais, me siga no Twitter pra gente trocar uma ideia e eu vou deixar a página do Instagram também. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.